Olá, amada igreja, gostaria de saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É com grande alegria que estamos aqui nesta manhã para darmos continuidade aos estudos da carta de Paulo aos Efésios. E nós estamos no último capítulo, o capítulo de número 6, e hoje nós estaremos dando continuidade à aula passada. Na aula passada nós estudamos dos versículos 1 ao 4, e nós estaremos estudando agora, nesta aula, dos versos 5 ao verso 9, tá bom? Eu estarei lendo, gostaria que os irmãos estivessem acompanhando essa leitura e para que a gente possa refletir sobre alguns aspectos importantes desta maravilhosa carta do apóstolo Paulo àqueles irmãos em Éfeso e para toda a igreja. Então diz assim a palavra do Senhor lá em Efésios 6, a partir do verso 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Na aula passada, queridos, nós estudamos sobre a questão do relacionamento de pais e filhos, segundo aqui o apóstolo Paulo, e nós analisamos alguns aspectos importantes. Então, os irmãos que não assistiram, que não conseguiram acompanhar, essa aula está disponível aí no nosso canal da Igreja Batista em Vila Santana, Sorocaba, ali no YouTube. Você pode estar assistindo a aula da semana passada. E hoje nós estaremos abordando, dando continuidade a um tema muito importante também, que o apóstolo aborda aqui, dando sequência a essa questão dos relacionamentos. Visto que lá no capítulo 5 o apóstolo vem falar dos cristãos estarem cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós temos que mudar o nosso padrão, nós temos que ter um padrão, um padrão como Deus requer de nós enquanto cristãos. E esse padrão envolve também a questão aí dos relacionamentos. Então o apóstolo vem tratando sobre isso aqui no finalzinho do capítulo 5 e aqui também no início desse capítulo 6. E para a gente se situar, queridos, aqui nessa aula de hoje, Paulo vem falar sobre o relacionamento entre patrão e empregado. E a gente sabe que, se a gente pegar o contexto daquela época, da escravidão ali no Império Romano, a gente vê que parece ter sido universal, essa questão da escravidão ali no mundo antigo. Para vocês terem uma ideia, existia ali uma alta porcentagem, na população do Império Romano de escravos. Era em torno, mais ou menos, segundo os historiadores, era em torno de 60 milhões aí de pessoas. E essas pessoas, elas constituíam a força de trabalho e
por incrível que pareça, queridos, elas não só incluíam empregados domésticos e aqueles trabalhadores chamados trabalhadores manuais, mas também ali pessoas cultas, né? Como médicos, professores, administradores. E os escravos ali naquela época, eles não tinham direitos, eram meras propriedades ali de seus senhores, existindo apenas para o conforto deles, né, para a sua conveniência e, em muitas vezes ali, até para satisfazer ali seus prazeres. Então, os servos também, eles poderiam ser herdados ou comprados também. Eles eram prisioneiros de guerra, geralmente, né? E então eles tornavam-se ali muitas vezes escravos. E eles tratavam esses escravos até de forma impessoal, não eram considerados, né, como pessoas, mas uma coisa, apenas uma coisa. Então, o escravo ele era uma ferramenta, vamos dizer assim, uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta ali um escravo seria de forma inanimada. Então, o escravo, a gente pode dizer que ele era uma espécie de propriedade que tinha uma alma, né? Os escravos, muitas vezes, né, os escravos, aqueles que ficavam doentes, né, aqueles escravos que eles iam ficando velhos, eles eram simplesmente ali abandonados, né, sem alimentos, entregues ali muitas vezes até a morte. E a questão também, né, queridos, da desumanização que existia ali naquela época em relação aos escravos. Para vocês terem uma ideia, a legislação romana da época dizia que os escravos eram apenas bens móveis sem direitos, né, aos quais ali o seu senhor poderia tratar virtualmente como quisesse ali aquelas pessoas. Então, queridos, esse é o contexto histórico para vocês terem uma ideia do que acontecia ali na época do apóstolo Paulo. E como que os apóstolos, queridos, lidavam, né, com essa questão da escravidão. Então, a gente pode analisar através aí, né, dos documentos históricos, né, até ao ler mesmo a palavra do Senhor, a gente vê que os apóstolos eles não se consideravam, na verdade, reformadores sociais. Eles eram ali os arautos das boas novas da salvação em Cristo, mas eles não fechavam os olhos à escravidão. Na verdade, eles anunciavam ali os verdadeiros princípios, né? Como o da absoluta igualdade espiritual entre senhores e escravos, é o que nós iremos analisar aqui nesse texto, né? Então, eles eram os arautos aí dessas boas novas, né? E isso acabou destruindo ali essa terrível mancha naquela civilização, esse movimento todo dos apóstolos. Então, o cristianismo, a gente pode dizer que ele provocou não só uma revolução ali política, social e até mesmo econômica, mas uma revolução que nós podemos considerar uma revolução moral e espiritual. Então, se o cristianismo tivesse se envolvido ali de fato com aquelas causas políticas, antes que espirituais, teria sufocado ali aquelas pessoas e sangue derramado, com certeza, né? Teríamos muito sangue derramado e seria um grande problema, né?
Então o Evangelho ele realizou uma obra que a gente pode considerar uma obra bem mais nobre. Então o procedimento aí dos apóstolos para com esse mal social foi semelhante ao de um, né, a gente pode dizer aquele lenhador, né, que ele tira a casca da árvore e para que a árvore possa morrer, né? E interessante que aqui principalmente nas cartas de Paulo, eles minam, né? A gente vê que o próprio apóstolo, né? Aquele movimento dos apóstolos, eles vêm minando essa questão da escravidão. Aqui mesmo, né? A gente vai estar trabalhando aqui de Efésios 6, 5, 9, lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, lá no finalzinho, versículo 22, e de 4 a 1 também, a gente vê lá em Tiago, e lá em Filemão também, a gente vê aí nesses textos que vem sendo minada essa questão aí da escravidão. Então, um ponto importante que eu já gostaria de destacar aqui é que houve um triunfo, né, do cristianismo aí sobre a questão da escravidão. O cristianismo ele foi apagando essa mancha terrível ali na civilização. A gente vê, né, muitos reformadores que trataram aí dessas questões. A gente vê também grandes movimentos, né, guerras, né? Quem nunca ouviu falar aí da guerra civil, né, que ocorreu ali nos Estados Unidos, que acaba com a escravidão ali, com a questão da escravidão, com a vitória dos estados ali do norte, né, em relação aos estados do sul, aqui mesmo no Brasil, né, algo recente, mas a questão da escravidão foi vencida lá em 1888. Então, em nenhum país cristão, que a gente, né, pode considerar, em nenhum país cristão a escravidão ela pode prevalecer em virtude desses princípios, né, desses princípios aí deixados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em Efésios aqui, queridos, no capítulo 6, de 5 a 9, a gente percebe que Paulo ele vem mostrar para nós aqui 3 aspectos de um relacionamento transformado que liquidou aí essa questão da escravidão, e a gente pode citá-los aqui, né? Um primeiro que a gente vai trabalhar aqui, que é a questão da igualdade. Então o apóstolo ele vem falar sobre essa questão aqui, que somos iguais perante ao Senhor. Então a igualdade é um primeiro aspecto. Um outro aspecto é a questão da justiça, né? A justiça que o apóstolo vem falar que nós devemos, né, os patrões aí com os servos deverão de igual modo, né, proceder um com o outro, questão de justiça, tá? E a questão também da fraternidade, né? Então o apóstolo vem abordar aí esses 3 pontos aí: igualdade, justiça e fraternidade. Então aqui dos versículos 5 até o 9, a gente vê aqui, principalmente no começo, aqui no versículo 5, Paulo ele vem tratar principalmente do dever que os empregados eles, né, têm que ter em relação aí aos seus patrões. E no versículo 5, a gente vê aqui logo no começo, Paulo vem falar assim, que os empregados eles devem ser com os seus patrões, eles devem agir de forma respeitosa. Ele vem falar assim: obedecer com tremor e temor. Não significa, queridos, aí um terror servil, mas antes o espírito,
né, que os empregados têm que ter de solicitude de quem possui ali o verdadeiro sentido e responsabilidade. Então, é o cuidado de não deixar nenhum dever em ser cumprido. Então, os empregados eles devem ser respeitosos com seus patrões nesse sentido. Então, Paulo ele não está aconselhando aqui os escravos a se rebelarem, mas de serem cristãos onde quer que eles ali estivessem. Então, o cristianismo, a gente pode dizer que não é um escape aí das circunstâncias, mas sua transformação. Então, queridos, esse primeiro ponto aqui que Paulo vem destacar em relação a como os empregados devem agir aí com os seus patrões. E, em primeiro lugar aqui, ele vem falar que eles devem agir dessa forma, de uma forma respeitosa. E ainda aqui no versículo 5, ele continua o verso, no mesmo verso aqui, ele vem falar que, além de serem respeitosos, os empregados deveriam agir com os seus patrões com integridade. Ele vem falar aqui no versículo, com singeleza de coração. Refere-se a fazer o trabalho com realismo, sem duplicidade e sem fingimento. É agir com integridade e sinceridade, sem hipocrisia ou sem segundas intenções. É dessa forma que o apóstolo vem falar que os empregados devem agir com integridade, sem segundas intenções. Fazer um bom trabalho é a vontade de Deus para as nossas vidas, sendo nós aí empregados, né, e tendo aí os nossos patrões, né? Não existe uma dicotomia entre o secular e o sagrado, né? Quando você, nós somos aí bons funcionários, isso vem redundar em glória ao nome de Cristo. Tudo aquilo que a gente fazemos, queridos, quando nós agimos de forma respeitosa, de forma íntegra, como o apóstolo vem dizer aqui, isso resulta em glória ao nome de Cristo Jesus. É o amontoar aquelas brasas que vem falar, né? Principalmente na cabeça das pessoas, mas como que aquela pessoa ela consegue agir dessa forma? O que tem de diferente? Queridos? Então esta aí a gente pode considerar que é uma liturgia que agrada a Deus no dia a dia. Não é aquela liturgia que nós estamos acostumados ali apenas onde nós nos reunimos enquanto igreja, enquanto corpo para cultuar a Deus no templo, mas é uma liturgia constante, é uma liturgia diária, porque nós estamos no mundo, nós estamos no mundo, nós estamos trabalhando, nós estamos se relacionando com as pessoas. Então, esse é um tipo de liturgia que agrada a Deus. Sermos respeitosos em primeiro lugar, como o apóstolo vem dizer aqui, e sermos pessoas íntegras. E ainda aqui no versículo de número 5, o apóstolo ainda vem mencionar uma questão importante, que os escravos, os servos em relação aos seus patrões, eles deveriam ter uma coerência espiritual. Ele fala que devemos ser respeitosos com os nossos patrões, nós devemos ser íntegros e nós devemos ter uma coerência espiritual. E ele vem falar assim, olha, sejam tudo isso como ao Senhor. Significa que o empregado deve encarar aí a obediência ao seu senhor terreno como uma espécie de serviço prestado ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Esta é a essência aí que a gente pode dizer da submissão, né, que o apóstolo veio se referir lá da esposa com o marido, dos filhos com os pais e agora dos empregados e os patrões, né? Por causa desse compromisso que temos com o nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, um empregado, queridos, um empregado considerado cristão, mas infiel, que faz corpo mole, que trai o seu patrão, a sua empresa, que não dá o melhor de si, está, de certa forma, traindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que se diz cristão, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque agindo dessa forma, né, como muitas pessoas agem, né, muitas pessoas que não conhecem e agem, nós não estamos, de certa forma, glorificando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a convicção do trabalhador crente é que cada trabalho que realiza deve ser suficientemente bom como para apresentá-lo ao Senhor. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo vem dizer aqui sobre essa questão da coerência, né? Da coerência espiritual. É uma liturgia, como eu disse agora mesmo, é uma liturgia que nós temos que seguir constantemente, é uma liturgia ao Senhor. Então, o crente ele deve trafegar da empresa para o templo com a mesma devoção. Então nós não podemos, queridos, agir de uma forma em determinado local e de uma outra forma em outro local. Então é uma liturgia constante, aquela liturgia que agrada ao Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui nesse versículo 5, ele já vem aqui abordar essas questões. Olha, servos, empregados, sejam obedientes, sejam íntegros e sejam coerentes espiritualmente, porque isso agrada ao Senhor. Então, queridos, é fantástico isso que nós aí percebemos aqui ao ler esse pequeno versículo 5 aqui na carta de Paulo aos Efésios. E aqui, agora a gente indo para o capítulo, para o versículo 6, a gente também vê um aspecto importante que o apóstolo aborda. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim: não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do nosso Deus. Então, Paulo ele combate aqui, ele vem falar aqui da questão da preguiça, né? O pecado da preguiça, que aqueles servos eles não precisavam ser vigiados para fazer o seu melhor. Eles não precisavam ser vigiados, eles não precisam. O propósito deles não é bajular aí, no caso, o seu patrão. Eles teriam que ter a dignidade e o respeito próprio. O empregado honesto, como o apóstolo está se referindo aqui, aquele empregado que é honesto, que ele tem esse entendimento, né, que ele pauta toda a sua vida, toda a sua ação aqui nesses princípios da palavra de Deus. Esse empregado, ele não trabalha apenas quando o patrão está olhando. Eles sabem, por quê, queridos? Porque eles sabem que o Senhor está olhando. Eles sabem que tudo aquilo que eles estão fazendo é para glorificar e tem um Senhor que está olhando. Não precisa ser seu patrão, mas o Senhor está olhando. E é Jesus que nós queremos agradar. Então, esse empregado honesto, ele sabe disso, que ele quer agradar a Deus em tudo aquilo que ele faz. Então, eles não se satisfazem com um trabalho mal feito. Olha, queridos, que coisa maravilhosa se todos nós tivéssemos essa compreensão, se todos nós pudéssemos aplicar isso aqui que o apóstolo está dizendo. Olha, não à vista, mas para agradar a Deus. Então, Deus, ele está a todo momento olhando as nossas ações.
e nós deveríamos fazer tudo de bom grado, bem feito, porque o Senhor está olhando. E aqui no versículo 7 que nós vamos ler agora, também é um versículo maravilhoso, que ele dá continuidade. Ele vem falar, não à vista, que tudo aquilo que você for fazer, você faça porque o Senhor está olhando, mas aqui no versículo 7 ele fala também assim que aquele crente honesto, que ele tem esse entendimento, ele vem falar aqui no versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Ou seja, queridos, os empregados, eles servem aos seus patrões de boa vontade, como se eles estivessem servindo ao próprio Senhor Jesus. Então Paulo ele vem combater aqui aquele pecado chamado pecado da desonestidade. Desonestidade. O empregado crente ele considera-se um escravo de Cristo, assim como o próprio apóstolo Paulo se considerava um escravo de Cristo, e por isso tudo que faz, o faz com toda a sua alma e alegremente. Então, esse empregado honesto que age dessa forma, de boa vontade, o seu coração, a sua alma estão no serviço. Ele sabe que o Senhor, ele é também o seu juiz. Então ele faz de bom grado, ele faz com honestidade, porque ele sabe que o Senhor também é aí o bom juiz. E aqui, queridos, no versículo 8, eu chamo a atenção que o apóstolo Paulo ele vem destacar algo importante, porque tudo isso que nós comentamos, tudo isso que Paulo pede através dessa carta, da forma com que os empregados devem agir, pegando todo o contexto histórico, nós sabemos que não era algo fácil de se fazer, de se praticar. E aqui no versículo 8, Paulo vem chamar a atenção, vem chamar aqueles cristãos, ele vem dar um incentivo ali aqueles servos serem obedientes. Olha só o que diz o versículo 8. Ele diz assim, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então, aqui o apóstolo ele vem dar esse incentivo, esse estímulo aí à realização do desempenho fiel ali do escravo, porque todo o bem que você fizer voltará a você. Ele fala aqui no versículo 8. E ele está dizendo assim, Deus é o grande galardoador. Deus ele está no controle de toda a situação, e ele vem falar aqui que também todo o mal que você fizer voltará para você. Onde que o apóstolo Paulo fala isso? Se você pegar lá em Colossenses 3, ali, a partir do versículo 22, acho que no versículo 25, o apóstolo vem falar isso, que todo o mal que você fizer, ele também voltará para você. O que você semear, isso sim você vai colher. A gente vê o apóstolo falando isso também lá no livro de Gálatas, Gálatas 6. Então, queridos, nós devemos servir em última instância aí ao nosso Senhor Jesus Cristo e não aos homens. Essa é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Nós iremos receber a nossa recompensa de quem? Que o apóstolo está dizendo? Do Senhor. Nós iremos receber do Senhor e não dos homens. Então, por isso que o apóstolo vem chamar esses servos, esses escravos aí a agirem dessa forma, e ele vem incentivar, estimular, porque olha, o Senhor é o galardoador, é o Senhor que recompensa, ele está vendo tudo, ele está de olho em tudo e ele recompensa. Ele é fiel.
Mas e aí, né, queridos? Aqui a gente, do versículo 5 ao versículo 8, a gente, né, trabalhou aqui a questão do apóstolo vindo aí dizer aos servos, aos escravos, como agir em relação aos seus patrões. Mas aqui no versículo 9, Paulo ele vem fechar esse assunto em relação a empregados e patrões, também falando sobre o dever, que os patrões eles têm um dever, uma responsabilidade muito grande, um dever em relação aos seus empregados. Aqui no versículo 9, nós estaremos lendo aqui o versículo para a gente se situar. Diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Para com eles quem? Para com os escravos. Então, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então a gente vê aqui, queridos, ao ler esse versículo, que as obrigações elas não estão apenas do lado aí dos escravos, né, dos empregados. Os senhores, né, os considerados ali, os patrões, também têm os seus deveres. E isso era absolutamente revolucionário ali, pensando naquele contexto, né, do começo da aula aqui, de como os patrões agiam em relação aos escravos, né, de forma, né, os escravos eram considerados agir de forma ali com impessoalidade, como uma coisa, né, algo descartável. Então isso era revolucionário nos dias de Paulo, que os patrões também tinham seus deveres em relação aos escravos. E o versículo 9 aqui, a gente pode pegar 3 coisinhas aqui que o apóstolo vem mencionar em relação a esses deveres. Existe aqui um princípio, existe aqui uma proibição e também existe aqui, a gente pode considerar um estímulo, né? Um princípio, queridos, que o apóstolo vem dizer aqui desses deveres dos patrões em relação aos seus escravos, é o princípio que a gente pode chamar da igualdade diante de Deus. Então, ele vem falar assim: vós, senhores, de igual modo procedei com eles. Então, é a mesma coisa que o apóstolo tivesse dizendo assim: olha, você, patrão, você espera receber respeito, também você demonstre respeito. Não é nenhuma novidade, né, queridos? É assim que deve ser. Então, você que espera respeito, demonstre também respeito. Se espera receber serviço, preste também ali serviço, ou seja, igualdade, né? É um princípio que o apóstolo estabelece aqui. Fazei vós também a eles aquilo que você quer que vos façam, fazei também vós a eles. Então, Paulo, ele não admite, queridos, o apóstolo Paulo, ele compreende exatamente, né, o que significa o ser cristão, o evangelho. Ele tem uma compreensão muito, né, grande em relação a isso. Ele compreende esses princípios e ele não admite nenhuma superioridade privilegiada ali nos senhores, como se eles mesmos pudessem deixar de mostrar a própria cortesia que desejam ali receber. Então o patrão ele deve entender que, apesar de ser patrão, ele não deixa de ser um servo do Senhor Jesus, principalmente os patrões ali que eles estavam ali se achegando, né? Entrando ali, entendendo a palavra de Deus e se tornando cristãos. Se o patrão espera o melhor do seu empregado, ele deve também ali fazer o melhor para eles. O patrão não
pode, de forma alguma, segundo aqui o apóstolo Paulo, o patrão ele não pode de forma alguma explorar os seus senhores como se eles, né, queridos, como se eles fossem coisas, né, como se eles fossem ali, como nós já dissemos, fossem meras mercadorias, né? Eles não deveriam ser explorados de forma alguma. O problema do trabalho, ele ficaria, na verdade, resolvido se tanto o empregado quanto o patrão observassem a palavra de Deus. Nos nossos dias, a gente pode dizer isso, né? Se todos observassem, né, esses princípios da palavra de Deus, muita coisa se resolveria, principalmente essa questão do relacionamento que nós estamos aqui abordando. E daí Paulo vem falar então da questão da ameaça, que no tempo dele, naquele tempo, os escravos viviam ali debaixo daquelas ameaças, né, num clima de medo. Então, o patrão crente, como eu acabei de mencionar, ele precisava abandonar essas práticas ali de ameaçar os seus empregados, né? Os empregados, eles devem ser tratados com respeito, com bondade e nunca com violência e muitas vezes humilhação, né? Sendo sempre ali considerados, chamados, né? Olhados de cima para baixo. Então, era isso que o apóstolo vinha dizer aqui. Então, vocês estão proibidos, patrões crentes, de tratar os seus empregados com a ameaça. E, queridos, nós sabemos que são dois tipos aí de autoridade que pode ser exercida. A autoridade ela pode ser imposta ou ela pode ser adquirida. E isso é um ponto fundamental, né? Então, você pode adquirir a autoridade de uma outra forma, né? Da forma com que o apóstolo vem colocando, tratando as pessoas com respeito, com dignidade e tudo mais. Então, queridos, e por que eu digo isso? Porque quando você trata uma pessoa com respeito, com dignidade, valorizando, a gente percebe, né, que um empregado, quando ele está motivado, ele produz mais. Ele produz muito mais. Então, a autoridade, né, a gente pode dizer que a autoridade dos maridos, dos pais, dos patrões, é uma oportunidade para servir e cuidar, e não de oprimir, e não de, muitas vezes, humilhar, ameaçar, enfim, tudo isso aqui que o apóstolo Paulo condena. E ele vem falar, né, que quando você humilha, né, quando você destrata uma pessoa por considerar ela mais fraca, é um grave pecado isso, querido, aos olhos do nosso Deus. Então o patrão ele pode esmagar o empregado muitas vezes, né? E muitas vezes também o patrão pode até esmagar um empregado, né? Pagando muitas vezes também salários injustos, né? Salários considerados salários de fome. Então tem tudo isso, queridos. Se todos observassem a palavra do nosso Deus, com certeza nós muitas coisas seriam transformadas. E aí o apóstolo Paulo, queridos, ele vem fazer um incentivo aqui, né? Tanto patrões como os empregados, eles têm o mesmo Senhor no céu. Olha, vou ler de novo aqui o versículo 9, diz assim: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso Senhor que está nos céus.
e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, queridos, os patrões crentes são responsáveis diante do nosso Deus pelo modo como tratam os seus empregados. Ninguém é superior a ninguém aos olhos do nosso Deus. Tanto empregados quanto patrões, um dia nós estaremos ali ajoelhados perante o nosso Senhor e Salvador. E o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não demonstra, queridos, parcialidade ou favoritismo. O que Deus requer de nós é uma vida em santidade, é uma vida onde ele permita que o Espírito Santo do Senhor preencha aos nossos corações, assim como ele vem falando lá, antes dele falar desse relacionamento, ele vem falar da plenitude do Espírito, né? Vivendo nessa plenitude, permitindo que o Espírito Santo transborde, né, aos nossos corações, a gente consegue aqui praticar todas essas coisas aqui que o apóstolo está dizendo, está mencionando aqui. Então, muitos homens que a gente pode dizer que governaram e foram servos, muitos homens que governam, né, eles foram servos, muitos deles, né, e hoje são aí líderes, patrões. A gente vê na Bíblia também muitas dessas pessoas, né, que antes eram servos e depois foram para determinados postos ali como patrões. A gente vê Moisés, é um exemplo, a gente vê o próprio José, o Josué, Davi, enfim, são vários personagens aí, várias pessoas ali da Bíblia que a gente vê que antes de se tornar um líder, eles precisaram, né, queridos, aprender a ser ali um servo. Então, o patrão que se esquece que tem um Senhor no céu e que deve agir, né, com respeito, como o apóstolo diz aqui, nessas três coisas: princípio, né, proibição da humilhação, né, essa questão aí de saber que só temos um Senhor e que todos nós estaremos perante eles. Então, o patrão que se esquece disso tudo, que tem esse Senhor no céu, ele fracassa em ser ali um bom patrão sobre a terra. Então, queridos, que essa palavra ela possa estar sempre viva no nosso coração, que a gente sempre possa trazer isso à nossa memória, porque nós, queridos, de certa forma, nós estamos, né, na nossa vida secular, ou sendo empregados, tendo os nossos patrões, ora somos empregados, podemos ser futuros patrões. Então, existe um princípio estabelecido dentro da palavra de Deus, e é esse que nós acabamos de mencionar, que o apóstolo vem trazer aqui, logo ali no capítulo 5, né, no final do capítulo 5, até aqui essa questão do relacionamento entre os patrões, né, patrões empregados, pais e filhos, né, os maridos e as esposas. Então, queridos, é isso, que nós possamos aí, que essa palavra possa produzir os frutos necessários nas nossas vidas. E na próxima semana nós estaremos aqui, provavelmente, finalizando aí essa carta de Paulo aos Efésios. Que Deus nos abençoe, que você possa ter aí uma semana abençoada.